Olá, sejam bem-vindos ao nosso Pod Polícia, o novo podcast que vamos falar sobre polícias. Elson Matos da Costa, delegado-geral de polícia. Muito bem-vindos. Meu nome é Marco Matos, investigador da Polícia Civil de Minas Gerais, 02 da CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais, hoje também assessor na Secretaria de Segurança do nosso estado. Sejam bem-vindos ao Pod Polícia. Então, para inaugurar para a gente o nosso pontapé inicial, eu queria saber de você, primeiro meu pai, né, mentor e referência, Elson Matos. Eu queria saber de você qual a sua história de vida, antes de entrar para a polícia, o que você já fez na vida? Bom, primeiro eu tenho orgulho de tê-lo como filho e ter seguido a mesma profissão. Eu nasci em Mutum, no Minas Gerais, divisa ali com o Espírito Santo. Apesar de não conhecer Mutum, eu saí de lá pequeno, de lá Belo Horizonte, Lavras, Lavras, São Lourenço, Pozo Alto, São Lourenço, Pozo Alto, Lavras, e fui parar em Alfenas. E Alfenas, já na adolescência, me tornei jogador de futebol, jogava no time dos times da cidade lá, disputava campeonatos. E o meu sonho, inicialmente, seria me tornar um atleta de futebol, como jogador de futebol. Mas eu percebi que eu tinha condições de ser um atleta profissional, mas não gostaria de ser atleta. A minha vida era meio desregrada, acabei indo para o Rio de Janeiro, servi o Exército do Rio de Janeiro, na Vila Deodoro, na Vila Militar. Ali fiquei durante um ano, acabei fazendo a inscrição para a Polícia Militar no Rio de Janeiro, quase fiz a prova, aí eu pensei melhor, isso em 71. E então, naquele período de 71, nós já tínhamos enormes problemas no Rio de Janeiro. Então, acho que eu tomei a decisão mais adequada de não ter ficado no Rio de Janeiro. Voltei para Alfenas, e Alfenas foi quando então eu fiz a minha inscrição para a Polícia Civil, onde entrei em 1975 eu fiz inscrição como escrivão de polícia. Vim fazer o curso em Belo Horizonte, e nesse período eu jogava bola em Três Pontas, então todo final de semana eu estava em Alfenas, e eles me buscavam em Alfenas, eu jogava em Três Pontas, retornava no domingo à noite, retornava para Belo Horizonte, e aqui eu consegui terminar o curso da Academia da Polícia Civil e fui mandado para Guaxupé. Guaxupé, aquelas dificuldades, normais, iniciais de quem inicia numa profissão, mas eu, como escrivão de polícia, eu gostava mais de ir para a rua do que ficar dentro de um cartório. E aí a minha vida foi desenrolando em Guaxupé, ainda continuei, aí eu entendi da necessidade como escrivão de polícia que eu poderia me tornar um delegado de polícia. Aí eu voltei aos meus estudos, me formei em São João da Boa Vista, no estado de São Paulo, Guaxupé faz divisa com Guaxupé. E a partir do término do meu curso, já apareceu um concurso para delegado, eu fiz o concurso, passei no primeiro concurso e fui mandado para trabalhar na cidade de Alterosa, próximo a Alfenas. Alterosa, fiquei lá uns 6 meses, não tinha nada para fazer, não tinha inquérito, não tinha ocorrência, só tinha documentos de trânsito para serem assinados. Eu pedi então para um colega meu que estava em Ouro Preto, ele conseguiu me transferir para Ouro Preto, onde então encontrei uma delegacia bem montada, uma delegacia com escrivães, com investigadores, tinha um perito ad hoc lá, mas que resolvia os problemas. Então lá tinha uma delegacia que permitia fazer um bom trabalho. Por problemas familiares, eu tive que voltar para Perdões, próximo a Alfenas, onde os pais os avós,
os avós seus, os pais da sua mãe, estavam doentes e Perdões ficava bem mais perto, né? E depois de Perdões nós fomos para Lavras. Lavras eu fiquei lá uns 6 meses também na Delegacia de Furtos e Roubo. E quando eu estava na Furtos e Roubo, apareceu um curso de operações especiais aqui em Belo Horizonte. Eu me inscrevi, passei no curso, na prova, e fui chamado. E fiquei 8 meses fazendo o curso de operações especiais. Desse curso aí a gente vai falar especificamente num episódio, né? Quando a gente estiver falando de cursos. E nesse curso você tem muita história para contar, né? Sim, sim. Foi um curso extremamente... Um dos primeiros cursos. Na época, né, os cursos de operações especiais ainda eram difíceis de ser encontrados do país, né? E a gente estava iniciando esse combate mais organizado contra as ações criminosas. E nessa época, o sequestro, que era o grande mal a ser combatido naquela época. Então, após o término do curso de operações especiais, eu fiquei 1 ano na divisão de tóxico e entorpecente e logo depois eu fui chamado para integrar a divisão anti-sequestro, onde então eu segui praticamente toda a minha carreira. E é uma história que iniciou na polícia lá em 1975 e você encerrou ela como superintendente. Encerrou, na verdade, parte, né, da sua carreira como superintendente geral da polícia, porque depois que você aposentou, você continua ainda muito tempo instruindo até hoje, dando aulas na Cadepol, né? Mas, para você, qual polícia que era melhor? Aquela polícia lá de 1975 ou a polícia dos anos 2000 aí? A gente vê uma diferença muito grande, né, da polícia daquela época com a polícia que é de hoje, né? Porque eu entrei na polícia antes da Constituição de 88, antes da Constituição Cidadã. Então era uma época que ainda estávamos naquele período de governo militar, né? Já estavam... Ainda 75, 76 ainda era o governo militar. Isso fazia com que a polícia seguisse mais ou menos o que acontecia no governo federal. E a gente seguia mais ou menos o mesmo caminho, polícia civil, polícia militar, mesma coisa, sem diferença nenhuma, né? A gente não pensava muito a gente não pensava nada de que o marginal ele fosse alguém detentor de direitos e muito menos que fosse humano. Então o tratamento que a gente dava não era daqueles mais recomendáveis, né? E a partir da Constituição de 88, nós sentimos uma mudança muito grande porque aí nós começamos, a Polícia Civil principalmente, ela começou a ser muito vigiada pelo Ministério Público, né? O Ministério Público teve um crescimento enorme depois da Constituição de 88 e a gente então teve que modificar as formas de tratamento que a gente dava às pessoas dentro de uma delegacia de polícia. E do DEOESP a gente conseguiu fazer essa transição com a maior tranquilidade, porque desde 88, 89, o DEOESP já começava a trabalhar com a parte tecnológica da investigação, que era a interceptação telefônica. Mesmo ainda não havendo naquela época uma lei que especificasse, né, o uso da interceptação telefônica, era possível, com uma lei antiga que existia, a gente se baseava nela e os juízes acabavam dando as autorizações para que a gente fizesse a interceptação, ou seja, isso foi o começo das investigações na área tecnológica. E a partir daí a gente melhorou bastante as nossas investigações. O DEOESP e a antissequestro se tornou uma referência no Brasil na apuração de sequestro.
E aos poucos a gente foi caminhando e hoje a gente está num outro patamar, né? A tecnologia, depois da década de 2000, ela avançou enormemente e facilitou o trabalho policial. Além de facilitar os marginais de praticarem os crimes tecnológicos também, mas a polícia também se preparou, está bem preparada para esse combate hoje em dia. Concordo, mas você não acha que antigamente a polícia era uma polícia mais respeitada ou ela era uma polícia somente temida? Era mais temida, era temida e era respeitada, né? Era temida e respeitada porque não se passava batido qualquer crime que fosse cometido, né? Hoje, por exemplo, você prende uma pessoa com 10 quilos de cocaína, leva lá para o juiz de garantia e ele lá vai mandar soltar porque o juiz acha que aquilo não está certo, que não poderia ter acontecido flagrante, que ele teria apanhado, ou seja, são vários subterfúgios que as defesas apresentam que faz com que às vezes a polícia fica até desanimada do serviço que faz. Você trabalha aí 24, 48 horas direto para prender alguém e de repente a pessoa sai da delegacia antes dos policiais terminarem uma ocorrência, por exemplo, né? Então a gente tem alguns problemas hoje que naquela época a gente não tinha. Mas algumas pessoas ainda acham, né, que, como você citou aí, algumas pessoas acham que um marginal, quando ele é preso, quando ele é interrogado no cartório, ele está lá apanhando, que a delegacia não é lugar para uma pessoa aí. Quem nunca foi numa delegacia registrar um boletim de ocorrência, às vezes chega, achei que fosse diferente. Esse lugar, a delegacia é como se fosse um escritório. Hoje nós estamos numa outra era, talvez isso venha lá do regime militar, sim. Que a nossa história ainda é muito recente. Então isso vem de um passado recente que as pessoas acham que dentro de uma delegacia de polícia ainda é um lugar meio macabro, né? Nós estamos acostumados com aquele dia a dia, a gente sabe que isso é não faz diferença, né? Mas para quem é de fora realmente faz a diferença. Imaginando, né, que lá não tem pais de família, não tem pessoas da sociedade. Nós estamos incluídos na sociedade. Com certeza. Nós defendemos uma sociedade cuja qual nós estamos incluídos, né? Exato. Mas hoje a polícia é uma polícia tecnológica, é uma polícia que defende, sim, os direitos humanos, mas também é uma polícia enérgica. Sim. Uma boa polícia, é uma polícia bem capacitada, uma polícia que sabe fazer boas investigações, uma polícia que sabe fazer uma parte em excelência na sua parte ostensiva, por exemplo, mas é uma polícia também combativa. Uma polícia moderna hoje é uma polícia combativa de todas as formas. O marginal, eu penso que até hoje ele tem medo e respeita a polícia, sim. Porque se ele não respeitasse, ele cometeria o crime dele à luz do dia, de qualquer forma. Ele não faz isso, ele tenta arrumar subterfúgios para enganar a polícia para não ser pego. Para fugir para não ser pego. Para fugir para não ser pego. Por exemplo, aqui no nosso estado de Minas Gerais, os marginais eles temem algumas delegacias. Eles temem o DOESP porque sabem que quando as equipes de investigação do DOESP estão atrás deles, eles vão ser pegos e os inquéritos são extremamente bem conduzidos, eles são bem embasados, a gente dá um embasamento enorme para o Ministério Público e para o Judiciário, para ter uma pena digna, né? Mas, infelizmente, a nossa legislação ela é uma legislação ruim, uma legislação, ao meu ver, fraca. Né? E aproveito para dizer que não estou aqui representando nenhuma instituição, todas as nossas palavras, as nossas críticas, elas são pessoais, nossas, né? Então, nós estamos aqui representando o Pode Polícia, não tem nenhuma instituição aqui. Então, na minha visão, é uma legislação fraca, é uma legislação da Suíça num país que está em guerra. No Brasil, em 10 anos, morreu mais pessoas que na guerra da Síria, que é uma guerra civil. Morreu mais pessoas que na guerra do Iraque, né, que é uma guerra declarada. No Rio morreu mais policiais do que em guerras. E o Rio de Janeiro é um dos maiores exemplos de guerra civil não declarada do mundo, onde as polícias necessitam de veículos blindados, sejam veículos de terra ou veículos, né, ou aeronaves, helicópteros blindados para se chegar numa comunidade. Isso quando consegue chegar,
por não ser proibido por decisões lá de cima que proíbem a polícia de fazer operações policiais em comunidades do Rio por conta do Covid. Mas os baile funks estão liberados lá nos morros, né? E hoje está acontecendo um fenômeno que a gente percebe isso aqui em Minas Gerais. A gente está muito próximo do Rio, mas a gente percebe aqui que, por exemplo, os grandes traficantes de Minas Gerais, eles estão se escondendo nas favelas cariocas porque sabem que aqueles narcotraficantes, eles têm um poderio bélico enorme, eles irão proteger ele a qualquer custo, e sabendo que as operações policiais naquele estado estão dificultadas, eles estão se escondendo lá. Então o Rio agora está recebendo marginais de fora do seu estado. Já não bastasse o tanto de problema que eles têm com aqueles traficantes deles, né? Estão recebendo traficantes de fora que estão se escondendo naquelas favelas por conta da nossa legislação que é fraca. A gente vai falar muito disso aqui, a gente vai falar muito do Rio, a gente vai trazer vários convidados aí, policiais do BOP, da CORE, do Rio, para a gente trocar algumas ideias com eles, né? Porque o Rio de Janeiro é a maior experiência a céu aberto do mundo em guerrilha urbana. Um lugar que se apreende aí centenas de fuzis a cada semestre tem que ser estudado. E o número de armamento continua o mesmo, então sempre aumentando. O número só aumenta, né? Essas armas são conseguidas aí de diversas formas. E a gente vê, esses dias para trás, um secretário de segurança de um certo estado falando que depois que se flexibilizou a aquisição legal das armas de fogo, os marginais estão comprando essas armas em lojas para se armarem. Tamanho absurdo que um camarada desse falou, ele não deveria ser secretário de segurança para falar uma besteira dessa, que o marginal ele não compra a sua arma numa loja. O marginal ele traz de outras formas o seu armamento, né? A gente não consegue achar os fuzis AR-10, por exemplo, que os marginais do Rio utilizam numa loja, mas isso aí vai ser papo para alguns podcasts aí, exclusivos para a gente falar disso. Então, voltando aí para a sua carreira, né? Você falou que quando era escrivão você não se sentia ainda realizado porque você gostava de ir para a rua. Tá, mas fazia muito bem o meu trabalho, cumpria com dedicação, gostava do que eu fazia também como escrivão de polícia. Foi um aprendizado, tanto foi um aprendizado que quando eu passei para delegado de polícia, eu assim não senti nenhum peso na transição, né? E você ser um subordinado e depois você estar chefiando uma delegacia de polícia. Porque o escrivão, ele é o responsável, né, pela formatação do inquérito policial do começo ao fim. E na delegacia que eu trabalhava em Guaxupé, eu fazia o que era o meu serviço e fazia também o serviço do delegado, que facilitava o trabalho dele, mas eu fazia porque eu gostava daquilo que eu estava fazendo. Mas quando tinha operações também, eu era o primeiro a ser chamado também pelo delegado para participar da operação, porque eu era um atleta, ainda continuava sendo um atleta, né? Então eu tinha facilidade, se tiver que subir o muro, tivesse que correr atrás de alguém, se tiver que prender alguém, eu teria a mesma facilidade, né? Então essa transição minha para delegado de polícia foi bastante tranquilo e eu percebi isso em várias oportunidades em que eu tive que sentar, mesmo delegado de polícia, e mesmo chefiando a divisão antissequestro, várias vezes eu tive que sentar na máquina e ditar um flagrante de 4 presos, duas testemunhas e dois reféns que foram resgatados em Ipameri, Goiás. Na cidade estava um clima, depois a gente vai falar com mais detalhes sobre esse sequestro que aconteceu em Patrocínio, mas estava um clima muito ruim, muito, muito forte lá em Patrocínio, e o escrivão estava meio receoso de fazer as perguntas para os marginais que nós prendemos, né? Então a minha bagagem que eu tinha lá como escrivão facilitava com que eu resolvesse os problemas de uma forma bastante tranquila. E essa palavra aí, marginal, hoje o politicamente correto é chamar o marginal, o vagabundo, né, de cidadão infrator. Tem outras nomenclaturas aí,
mas o politicamente correto é esse aí, o cidadão infrator. Por que não pode chamar o camarada que estupra alguém ali no ponto de ônibus de marginal? Por quê? O marginal, o que é marginal? O que a palavra marginal nos leva, né? Lá, se eu for ver lá no dicionário, é alguém que está à margem de alguma coisa. O marginal está à margem da lei, não é? Se ele está fora da lei, ele é um marginal, né? Então, é muito mimimi também que tem hoje, e às vezes algumas coisas a gente tem que prestar atenção para que a gente não repita e a gente não tenha problemas posteriormente, né? Mas o cara que comete crime, ele é um marginal, ele está à margem da lei. Estando à margem da lei, com certeza que é um marginal, né? E se ele se recuperar, uma hora ele volta ser um cidadão de bem da lei. Da lei. Então esses mimimis aí, a gente talvez seja uma ideia de um podcast exclusivo aí, a era do mimimi. Sim, sim. Nós estamos numa era aí que os caras reclamam de tudo. Você vai ministrar um curso para um camarada e ele fica muito tempo sem comer, ele já reclama, ele acha ruim. Infelizmente a gente está numa geração que, sem querer polemizar muito isso aí, mas já é polêmico o tema, a gente está numa geração, infelizmente, que, não sei, daqui 10, 15 anos, como que estará essa geração de hoje, daqui 10, 15 anos? Imagina o COP, né? O COP é o curso de operações policiais para entrada na CORE. Então, para que você tenha acesso à CORE, você tem que fazer o COP, né? E no COP você vai... qual que é a finalidade do curso de operações policiais para entrada na CORE? É que o policial seja testado ao máximo, né, para ver como é que ele reage naquele momento. Quando você está num confronto armado, é fácil, né, para quem está do lado de fora, vendo alguém num confronto armado, ele tomar as decisões. Mas quando é você que está naquele meio ali, e é você que está prestes a morrer, ou prestes a matar alguém, se você morre, a sua vida, tchau, vai embora, não é? E se você mata alguém, a sua liberdade também está em risco. Então, o confronto armado, ele é extremamente emocional, é bastante emocional. E faz com que, às vezes, você não tome as mesmas decisões que faria quando você está assistindo num vídeo, numa televisão, uma cena policial. Mas o policial não poderia ter feito aquilo, não é? Tá, muito bem, eu também acho que não deveria ter sido feito, não deveria ter feito, mas eu não estava lá no local e eu não estava participando da operação. Se eu não estava participando da operação, eu não tenho, o meu emocional aqui assistindo televisão está tranquilo, né? Mas o dele lá, a adrenalina está lá em cima, e a adrenalina estando lá em cima, ele vai ter dificuldade de pensar, de raciocinar e verificar qual que é o melhor momento para ele revidar os tiros que ele está recebendo, não é? Tem o Instituto da Legítima Defesa e a gente tem que estar sempre pensando. Por exemplo, o COP, o curso de operações especiais, ele é no sentido de testar esse emocional do policial para que quando ele estiver na linha de frente ele mantenha a tranquilidade para fazer o melhor possível naquele momento em que ele está atuando. E qualquer pessoa sob estresse, ela age diferente da forma que ela agiria se ela estivesse num ambiente controlado, num ambiente que ela já conhece, se estivesse numa situação normal, né? Então qualquer pessoa sob estresse, ela erra muito. Mas o policial, a margem de erro dele é muito pequena. Sim, sim. E ele tem que tomar decisões em frações de segundos, e nessas frações de segundos aí pode significar a liberdade dele, dele, ou a vida dele, ou a vida de terceiros, né? Então, quando a gente está sob estresse, o nosso raciocínio ele deve ser como o daquelas pessoas que estão agindo numa situação normal. Os policiais sob estresse, eles devem agir como se eles estivessem numa situação ali do dia a dia, uma situação rotineira, mesmo a gente sabendo que isso é difícil, né? E quando se ministra cursos de operações táticas, operações policiais, tudo englobado aí dentro das operações especiais,
você deve testar sim os policiais, né, psicologicamente, fisicamente, tecnicamente, ao extremo, porque nem todos são capazes de tomar decisões, infrações de segunda e as decisões certas. E a gente vê que quando um policial de operações especiais ele erra, todo o nome da sua instituição, infelizmente, acaba sendo abalado. Nós temos casos aí no mundo inteiro de grupos que acabaram, por um motivo ou outro, errando, e erros vão acontecer, apesar da gente não ter essa margem de erro. E as polícias erram pouco, erram pouquíssimos, porque toda vez que erra, é um massacre. E sobressai demais essa notícia. E se a polícia errasse todo dia, a gente estava vendo todos os dias notícias ruins e não é isso que acontece. Então a polícia erra pouco. A polícia brasileira, os grupos de operações especiais das polícias brasileiras, seja os grupos de operações especiais das PMs, seja os grupos de operações táticas especiais das polícias civis, seja o grupo de operações especiais da PF, por exemplo, são grupos altamente capacitados, né? São grupos que, com pouco que tem, tirando um grupo ou outro aí, tirando o COT da PF, mais um grupo ou outro aí do Brasil, que tem uma estrutura realmente de primeiro mundo, mas pelo pouco que nós temos, a gente apresenta resultados extremamente satisfatórios e de excelência. Tanto é verdade que quando a gente faz intercâmbios com policiais, com forças especiais de outros países, não se fica para trás, muito pelo contrário. Os grupos do Brasil, eles se sobressaem frente a qualquer um outro do mundo. A gente estava brincando esses dias para trás, coloque um policial da SWAT de Miami, que é uma das melhores SWATs americanas, coloca um policial, uma equipe, uma fração lá de 8 policiais da SWAT de Miami, dentro da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, sob fogo. Será que eles vão conseguir progredir ali um quarteirão? Meio quarteirão? Será que eles não vão se machucar? Né? E você coloca lá um policial da CORE do Rio ou do BOPE, aquilo ali é o mundo dele. Né? Ele vai progredir sim esse um quarteirão, ele vai conseguir chegar onde que ele quer, né? Sob muito fogo, mas ele sabe como ele vai fazer. Né? Então os grupos de operações do Brasil eles são extremamente bem capacitados, mas vejo que de tempos para cá, e isso aí eu acho que vai, na minha visão, isso aí só vai piorar. Nós vamos ter menos pessoas vocacionadas para esse tipo de curso e para esse tipo de serviço, que é um serviço extremamente importante, não é acionado a todo momento, grupos de operações não são acionados a todo momento. Nem pode? Nem pode, né? Eles são acionados em situações cruciais, mas quando eles são... Que a polícia normal não consegue resolver quando ela chama. O que regularmente não se faz, os grupos de operações, eles são a última raça, eles vão resolver. E eles só são lembrados nesses pequenos momentos. Nós vivemos apesar da violência do Brasil ser muito grande, né? Mas essas situações aí especiais, elas não acontecem a todo dia, a toda semana. Mas quando acontece, esses grupos são chamados e resolvem. Mas penso que a cada dia que passa, a cada época que passa, e menos pessoas vocacionadas para fazerem parte desses grupos vão ter. Por exemplo, na Polícia Civil, Polícia de Investigação, Polícia Judiciária, 99,9% do nosso trabalho é a investigação pura, né? É a ciência da investigação. Sim. Realmente achar uma agulha no palheiro. E é difícil fazer uma investigação bem feita. Descobrir um crime que já foi feito. Geralmente é um crime que já aconteceu. Né? Então, parte-se ali de algumas pequenas provas quando você está investigando organizações criminosas. As provas, elas são difíceis de você coletar, são difíceis de você montar esse quebra-cabeça, mas ao final aí de meses de investigação, consegue-se chegar a uma prisão e aí sim parte para essa parte operacional, né? É mais fácil você prender um indivíduo, a prisão propriamente dita de estourar a porta dele e colocar a algema no punho dele, é mais fácil, muito mais fácil você fazer isso do que você chegar até ele. Por exemplo, né, no sequestro. O sequestro é 99% de investigação, pura investigação. O momento de prender dura ali 1 minuto. No máximo. No máximo 1 minuto, e você consegue prender, libertar o refém, prender os sequestradores dentro do cativeiro ainda, né? Mas a investigação é 99%. Ou seja, a investigação, no nosso caso de polícia judiciária, de polícia de investigação, ela é de extrema importância. Se
nós não tivermos boas investigações, o grupo tático ele não vai ser acionado nunca. Os SEALs viajam o mundo inteiro atrás de seus alvos porque a CIA coloca, né, e outros grupos de inteligência americana colocam os SEALs dentro dos seus alvos, né? A CORE aqui de Minas, a CORE é extremamente acionada no nosso estado. Mas a CORE só é acionada porque a investigação mineira, a investigação da Polícia Civil de Minas é extremamente bem qualificada. Então a CORE é acionada porque tem uma investigação lá atrás. Então quando eu falo que a cada dia, cada época que passa, eu acho que vão ter menos policiais vocacionados, são policiais vocacionados para passarem por esse tipo de curso, esse tipo de treinamento, né? E ficarem por conta de um grupo tático que pode ser acionado de segunda a segunda, 24 horas por dia, né? Para realizar prisões que ele não participou da sua investigação, para ter muito treinamento diário. A CORE, por exemplo, treina uma vez por semana, a CORE inteira se reúne para fazer um treinamento tático operacional, então é sagrado esse treinamento. E mais 4 dias na semana tem os treinamentos físicos e técnicos também. Não é qualquer um que gosta disso. Tem aquelas pessoas que realmente não têm vocação, tem aquelas que não gostam, que preferem a investigação, e ainda bem que a gente tem policiais com perfil. Para todas as áreas, né? Mas eu quis citar esse assunto aí, desse mimimi que a gente vê hoje, porque... Então aí você fala desse mimimi. Por exemplo, quando a gente era criança, a gente jogava bola no meio da rua. Não é? Jogava bola no meio da rua, sempre tinha um campinho de terra próximo à casa da gente. Você ia lá, na minha época, por exemplo, a bola de meia ou a bola de borracha, era uma bola pequena que picava muito, era a coisa mais difícil que tinha para dominar uma bola dessa, ou pelo menos uma bola de meia também, né? E a gente brincava ali no asfalto, no paralelepípedo, ou então num campinho de terra. Então, as nossas brincadeiras eram essas, né? Queimada e outras brincadeiras meio malucas que a gente brincava. Hoje, por exemplo, é tudo... As crianças já nascem, né? Com tecnológicas. 2 anos, 3 anos, já sabe mexer lá no tablet, lá, coloca lá no vídeo que bem entende, né? Então é tudo hoje na base da tecnologia. Então é uma geração completamente diferente que está vindo aí, né? O que é bom também, né? É bom, sim. Essa mistura é boa. É bom porque a tecnologia está sedimentando as investigações nossas, né? Então, através da tecnologia, você consegue provar que determinada pessoa fez determinada coisa sem precisar nem conversar com a pessoa. Não é? Se ela chegar aqui, aqui foi uma delegacia, eu estou entrevistando a pessoa, estou interrogando a pessoa, se ela falar mentira para mim, não tem problema nenhum. Porque eu já tenho todas as provas necessárias, porque a tecnologia ela vai me ajudar. Só que, para que essa pessoa chegue na delegacia, é preciso prendê-la. Então a gente precisa desses grupos e desses policiais que ainda têm a disposição de ir atrás e buscá-los. Não que os policiais dessa nova era, que são exímios investigadores, são excelentes investigadores, sim. Né? Nessa parte tecnológica aí, porque tudo evolui, não que eles não vão lá também, eles fazem os dois, né? Eles conseguem investigar e conseguem ir na rua, é óbvio, e pegar. O que eu falo é uma parcela de alguns policiais que não vão ter a vocação lá para as operações especiais, operações táticas, enfim. Mas, em contrapartida, eles vão ter a vocação para investigar. E se a gente não tiver investigação, não tem por que ter um grupo especial, né? E se não tiver um grupo especial, quando ocorrer uma situação crítica, muito grave, dificilmente os policiais que, digamos aí, regulares, irão conseguir intervir. Por quê? Porque não tem treinamento específico, e não tem treinamento específico porque eles não têm tempo de treinar porque estão investigando. Um exemplo é o novo cangaço. Exatamente. Né? O novo cangaço, para você enfrentar o novo cangaço, tem que ser tropas, equipes especializadas em situações desse tipo que você vai enfrentar. Mas para se chegar ao enfrentamento do novo cangaço de forma inteligente, depende de uma investigação prévia que um grupo especial não vai fazer porque não é função dele. Quem faz a investigação é que vai colocar o grupo no local certo.
Então, Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo na academia, dando aula na academia para o curso de formação, né? Então, esse pessoal novo que está chegando é o pessoal que tem o conhecimento tecnológico que eu nem discuto com eles porque eu não sou dessa época, né? Eu aprendi alguma pouquinha coisa de tecnologia. Mas quando eles chegarem na delegacia de polícia e vão ver lá um policial antigão que às vezes não sabe nem ligar o seu computador, não é? Aí o cara fala, isso aí é polícia, não sabe nem ligar o computador. Mas quando esse tecnólogo tiver um problema na rua, quem que ele vai chamar? É o cabeça branca lá que vai chamar, que ele vai lá e vai resolver o problema. Que já passou por diversos tipos de situações. Então, essa conjunção da tecnologia com a experiência profissional faz com que a gente tenha resultados positivos quando a gente está atrás de alguém, a gente está fazendo algum tipo de investigação. Eu acho que é uma mescla perfeita quando se encontra um policial novo, humilde, com um policial antigo que não é arrogante. Que não é arrogante. Então tem os dois lados. Tem. Quando se encontra, esses policiais se encontram, forma-se uma equipe perfeita. Por exemplo, as DRACOS, né, que combatem o crime organizado, que fazem parte do DOESP. E a antissequestro também. Essas equipes são formadas, em sua maioria, por policiais novos, por policiais que têm menos de 10 anos de polícia, que na nossa profissão são policiais novos ainda, né? Quando a gente ainda em experiência. Quando a gente faz 20 anos de polícia, a gente acha que já aprendeu, mas a gente não aprendeu porra nenhuma. A hora que se aposenta, não sabia nada. Não sabia nada, mas achava que sabia. Mas quando você tem 10 anos de polícia, você acha que sabe muito. E não sabe merda nenhuma. E quando você chega em 20, você fala, 10 anos atrás eu não sabia nada. E você tem uma maturação, uma experiência maior. Mas os nossos policiais do crime organizado e da antissequestro no DOESP são policiais novos, menos de 10 anos de polícia, e são extremamente competentes na arte de investigar e extremamente competentes para prender os indivíduos depois que eles investigam. Por exemplo, a maior apreensão de pasta base e cocaína que nós tivemos no estado de Minas Gerais em toda a história da polícia saiu de uma das DRACOS, né? A antissequestro. DRACO... O que é DRACO? Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Organizações criminosas. Então, que combate as organizações criminosas no nosso estado. Às vezes a pessoa que está assistindo não sabe o significado. A nossa antissequestro, a DAS, Delegacia Antissequestro, a DAS ainda consegue manter, desde a década de 90, desde a sua época até hoje, consegue se manter ainda 100% de apuração das extorsões mediante sequestro que chegam ao conhecimento da delegacia. Com policiais mesclando, policiais novos, policiais antigos, nessa mescla perfeita, né? Do novo querendo aprender com o antigo querendo ensinar e aprender com o novo também. E isso torna uma equipe imbatível, né? Quando a gente tem essa mescla. O que a gente não pode ter é aquele novato que entra para a polícia e fala, com o camarada com 1 ano de polícia, ele vira e fala, a polícia acabou. Mas qual polícia que acabou? Você entrou pra polícia ontem, você não conhecia, você não fez nada. Né? Você nem é atual, você não conhece. Você não prendeu ninguém ainda, você não investigou nada ainda. Como que a polícia acabou? Acabou porque eu tenho 25 anos de polícia e não falo essa frase. A polícia pode passar por fases, né? Por conta de legislação, de estrutura, enfim. Mas quando esses policiais que ainda não tiveram nenhum tipo de experiência viram e falam que a polícia acabou, é o fim do mundo. Hoje a gente tem vários leões aí de WhatsApp, de grupo de WhatsApp. Então é desse tipo de pessoa que eu estou falando, que não é vocacionado. Não só vocacionado para fazer curso de operações, não. Não é um cara vocacionado para ser policial. Não. É um cara que passou no concurso, ótimo, estudou, fez por onde, passou no concurso, mas não é vocacionado para ter aquele sangue de polícia que não sei se isso é uma utopia nossa ainda. Talvez né? seja. Talvez seja uma utopia, que o cara tem que ter sangue de polícia correndo nas veias, mas o que a gente acredita. Mas a gente, como professor na academia, no curso de formação, a gente percebe claramente nas aulas, né, principalmente na aula de TAP, que é uma aula de ação policial, quem possivelmente vai se tornar um policial realmente ou aquele que entrou apenas para o Estado para se tornar
um servidor público comum para atender a polícia de 8 às 8h30 da manhã, às 18h30, e aí passou desse horário, acabou, morreu o assunto, não é com ele mais, não diz respeito. Ou seja, você vai ver que você está formando um servidor público, não está formando um policial. É muito comum a gente perceber isso dentro da sala de aula. É isso aí. E acho que agora, com essa abertura, a gente encerra, então, a nossa primeira parte do primeiro podcast do nosso Pod Polícia. Aguardem que a segunda parte que iremos continuar, ela vai trazer alguns casos também. E para a gente dar prosseguimento, muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado.